veio lá da glória, morrer na amarga cruz. Sim, quero proclamá-la, pois ela satisfaz anseios de minha alma e enche-me de paz. Ó doce e bela história de Cristo Salvador, de sua eterna graça, de seu imenso amor. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pérolas Esparsas. Estamos com uma semana especial, que é a Semana Santa, com o tema As Marcas de Cristo. Hoje iremos entender um pouquinho mais sobre compaixão e misericórdia. Acompanhe esse estudo com Pedro Rosa. Olá, amigos, é um prazer estar aqui para comemorarmos juntos esta semana especial. Lá em Provérbios 14, 21, nós lemos: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Desde seu início, o cristianismo revelou ser uma religião de amor por meio da compaixão e da misericórdia. Isto nós vemos em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19, quando o evangelista ali apresenta a identidade e a missão messiânica do Senhor, e ele mostra uma agenda de ações do que ele fazia em seu ministério em favor da humanidade caída. Evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Missão daquele que veio a este mundo, como ele mesmo disse, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Imagina se Jesus não tivesse nascido. Haveria salvação para os pobres? Claro que não. Jesus nasceu para dignificar os pobres. Em Lucas 5, 12 a 15, temos ali um relato interessante. Naquele tempo acreditava que o sofrimento dos pobres se devia ao fato de essas classes de pessoas serem amaldiçoadas como resultado de suas próprias escolhas. Mas não é isto que Jesus veio mostrar. Há momentos da vida de Jesus que ele enfatizou essa crendice, mostrando exatamente o inverso. Por exemplo, Lucas, capítulo 16, nós temos ali uma parábola do rico e Lázaro. Lázaro, o mendigo, doente, cheio de chagas e feridas, e o rico, de outro lado. E aí Jesus vai e traz agora o final da vida dos dois. Jesus então diz que o Lázaro morreu e foi para o céu, o rico para o inferno. E aí o rico começa a implorar para que Lázaro o ajude a sair dali. E quando ele viu que não poderia isso acontecer, ele pediu então que Lázaro fosse e avisasse os seus irmãos. E aí eu estava ouvindo outro dia a Voz da Profecia nos Estados Unidos e ali achei interessante. Possivelmente Jesus está ali se referindo aos 5 continentes do planeta. Que o evangelho chegasse a todos esses. Mas Jesus foi bem claro e disse, ainda que
alguém ressuscite dentre os mortos. Então Jesus estava falando da morte. E para que Lázaro pudesse realmente fazer alguma coisa, teria que ressuscitar. Jesus disse, ainda que ressuscite dentre os mortos, eles não vão escutar. Meus amigos, quem eram os pobres, então, nos dias de Cristo? Quando Lucas fala dos pobres, ele menciona também os cegos, os aleijados, os leprosos, os surdos, os coxos. Lucas 7, 22, 14 e verso 21 também. O Salvador revelou o amor divino ao tocar o leproso. Jesus se aproxima do leproso, quando tantos outros davam as costas e fugiam, o leproso nem era permitido que se aproximasse. Era considerado uma pessoa imunda, mas Jesus deu atenção àquele leproso. E o clamor do leproso foi, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus disse, eu quero ser limpo. E no mesmo instante, o leproso foi curado. As atitudes de Jesus inspiram a todos nós. E elas também inspiraram Francisco de Assis a deixar sua vida opulenta de prazeres e converter-se ao Senhor. Imagina se Jesus não tivesse nascido, teríamos conhecido seu exemplo de cuidado e acolhimento aos pobres e necessitados? Volto a dizer, claro que não. Mas Jesus nasceu para dar o exemplo de acolhimento àqueles que necessitam de ajuda. Lucas 8, 26 a 34, apresenta ali a cura de um endemoniado, que Jesus o libertou. E esse homem era possuído por uma legião. E essa legião, ao sair daquele homem endemoniado, entrou numa manada de porcos, 2.000 porcos que ali estavam, e estes se precipitaram nas águas e morreram afogados. O homem fora liberto, porque Jesus por ali passou. Aquele homem que vivia no meio das sepulturas, aquele homem que dormia nos cemitérios, aquele homem que estava completamente vivendo no mundo infernal, ao encontrar-se com Jesus, ele recebeu a libertação. Jesus teve compaixão de um endemoniado. Sim, teve compaixão, como tem de cada um de nós hoje. E ele está olhando para você, está olhando para mim, está desejoso de ajudar-nos naquilo que mais estamos necessitando. Cristo o acolheu. E é importante dizer que Jesus dá o exemplo de uma vida cheia de significado em favor daqueles que precisam, daqueles que necessitam. O livro de Atos é a continuidade da vida e do ministério de Cristo. E só que agora na vida dos seus discípulos. Vem os evangelhos relatando Cristo está entre nós e olha o que ele está fazendo. Mostrando o ministério de Cristo maravilhoso em favor dos necessitados, em favor daqueles pobres em todo sentido. E depois vem o livro de Atos dos Apóstolos, que mostra o ministério que Cristo confiou a eles e o poder que lhe acompanhava aqui na terra, quando ele passou esse poder a outros, aos seus discípulos, que continuaram fazendo obras poderosas, maravilhosas aqui na terra. E se Jesus não tivesse nascido, continua a pergunta, teríamos conhecido o perdão de Deus pelos pobres pecadores? É claro que não. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, trouxe-me alívio à alma, e vivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça tão maravilhosa, graça como filho.
Jesus nasceu para conceder uma nova vida a todos. Lucas 8, 43 a 48, fala da cura de uma mulher que há 12 anos sofria com hemorragia, havia gasto tudo o que possuíra com os médicos e não resolveram o problema. Mas agora, a multidão e Jesus no meio vai passando, e ela se aproxima, e pensando, se eu apenas tocar em suas vestes, com certeza eu serei curada. E foi isso que ela fez. Tocou nas vestes de Jesus e recebeu imediatamente a cura. A cura de uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade. A mulher creu que Cristo curaria sua doença, dando-lhes uma nova vida, um novo sentido. Não mais uma pessoa agora impossibilitada de participar das reuniões, de estar publicamente se apresentando, de ir à igreja, à sinagoga. Ela estava curada. Jesus deu um novo sentido de vida a ela, como quer dar a você e a mim hoje, volto a frisar. A pobreza sempre existiu na terra. Temos como exemplo em nosso meio os projetos hoje da igreja que eu faço parte, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a ADRA, por exemplo. Grande trabalho a ADRA vem realizando. Não somente aqui no nosso Rio Grande, no nosso Brasil, mas no mundo inteiro. Nós temos também a ASA, a Ação Solidária Adventista, fazendo um excelente trabalho a tantos outros. E assim nós temos também o mutirão de Natal, que essa igreja realiza a cada ano. Maravilha! O envolvimento alcançando preciosas almas, com as suas necessidades sendo supridas e também dando a elas oportunidade de futuramente conhecer esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que estamos falando, que ao passar nesse mundo deixou as suas marcas profundas. Vamos refletir sobre ele. Imagine como seria nosso mundo se Jesus não tivesse nascido. Não é assustador pensar assim? Claro que é. Mas, depois que ele nasceu, o mundo nunca mais foi o mesmo, queridos. Nunca mais o mundo foi o mesmo. Você deseja ser um seguidor de Jesus? Deseja aceitar Jesus que veio ao mundo para transformar a vida das pessoas e está desejoso de transformar a sua e a minha vida? Ele disse em João 10:10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante é o que Jesus nos oferece nesse momento. Esta é uma semana de buscarmos acolhimento nos braços desse Jesus maravilhoso para recebermos esta vida abundante. Quer você aceitar esse Jesus na sua vida, fazer dele o seu Salvador pessoal? Que Deus, através do Espírito Santo, lhe ajude. E você que já fez essa escolha, essa decisão, eu quero parabenizar. Jesus desceu para nos salvar, deixou o céu, deixou seu lar, por nós sofreu a morte em dor, para ser o nosso Salvador.
Deus, porque Jesus veio. Aqui ele nasceu, aqui ele viveu, aqui ele empenhou sua palavra, protegeu essa humanidade que estava à mercê neste mundo de um inimigo cruel, ajudou a tantos, deu a sua vida para poder ver um dia essa humanidade que estava caída nas mãos de um adversário, novamente em um novo céu e uma nova terra, onde a justiça, o amor, a graça perdurarão para sempre. Pai querido, abençoe cada um daqueles que estão ouvindo esta mensagem e a tantos outros que ainda ouvirão, em nome de Jesus. Amém.